Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 5 de dezembro, e antes que eu comece a falar minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção de se inscrever vai estar abaixo desse vídeo, curta esse vídeo também, comente o que você achou do dia e compartilhe com os amigos, beleza? Bora lá então! Começando pelo mini dólar, setup das linhas. Hoje o setup foi bem interessante, abriu aqui nessa região, tá? O preço praticamente sem gap. Testou a linha superior, a linha estava aqui, não estopou, teria pago a parcial no movimento dessa queda aqui, chegou a beliscar a região da entrada de novo, e depois na região aqui mais ou menos era quase meio-dia, tinha notícia eu acho essa hora, chegou a cravar o alvo final dessa venda lá em cima, e acionou a compra aqui. Essa compra pagou parcial, mas não cutucou o alvo final, por questão de praticamente um ponto aqui, não pegou o alvo final, mas teria pego a parcial. Infelizmente, por não ter tocado, não acionou outra venda, e quando chegou nessa parte inferior, que já era aqui quase 2 horas da tarde, teria acionado a outra compra, só que essa outra compra foi estopada. Então, os gatilhos que deram foi nesse topo aqui em cima, nesse fundo e este fundo. 2 gains e praticamente um stop. Muito bom, depois que pagou praticamente esta primeira aqui de quase 31 pontos, não precisava caçar mais pontos, né? Tava ótimo. Já em relação ao índice, já na abertura teve uma volatilidade com gap, então nem teria dado tempo para entrar nessa linha aqui superior. Quando o preço foi movimentando gradativamente, de forma mais tranquila, já era umas 9,2 mais ou menos. Tocou na linha superior, teria acionado, era a região de compra, só que essa compra foi estopada, teria acionado de novo, e esta outra vez que acionou, não estopou. Pegou parcial, mas não pegou o alvo final, que era lá em cima. Voltou, seria outra região possível, caso a pessoa não tivesse feito aqui antes uma possível compra, só que essa aqui já teria estopado. E quando voltou novamente, pegou a parcial, no meio do movimento das duas linhas, porém não pagou o alvo final. Quando voltou, mesma situação, estopou. E quando voltou aqui de novo, estopou, então começou a já dar ruídos demais na parte da tarde. Em nenhum momento chegou a tocar na linha superior, só na linha inferior, região que é de compra, não pegando em nenhum momento o alvo final que é lá em cima, só parcial no meio do caminho, mas o meio do caminho já é ótimo, porque entre uma linha e outra, nós temos aqui praticamente uns 820 pontos, então o meio do caminho é quase 400, é muita coisa, ótimo. Já em relação à coloração de Renko, então em relação à coloração do Renko, o dólar, primeira cor a gente ignora, então a compra a gente não faria. Trocou de cor, infelizmente teria estopado. Trocou de cor de novo para compra, teria estopado. Até que essa venda aqui teria pago alguns bons pontos, quase 18 pontos. Acionou compra, que pagou alguns pontinhos, quase 10. E aí, por fim, a venda aqui no final. Então, nós tivemos alguns ruídos aqui nessa parte de 10h30 da manhã. Mas depois, as operações que acionaram pela coloração do Renko acabou pagando alguns pontos. Já em relação ao índice, o índice, a primeira cor de venda a gente ignora, a compra estopou, a venda estopou, a compra pagou muito bem, aqui quase 650 pontos. A venda, infelizmente, por ter ficado de cor amarela, não teria acionado, a compra estopou, a venda pagou bons pontos aqui também, quase 400, a compra pagou também bons pontos, mais de 400 pontos, a venda também. A compra aqui estopou, a venda praticamente teria estopado, a compra pagou alguns pontinhos, pouca coisa. A venda só alguns pontinhos também, a compra pagou bem. E aí já praticamente fim do dia, quase, deixa eu ver que horas? 17 horas, já não vale a pena entrar, mas teria trocado de cor aqui também. Enfim, Renko hoje, na maioria das vezes, maior parte das vezes aqui no índice hoje pagou muito bem o Renko, a coloração. Já em relação ao gráfico temporal de candles, 5 minutos, dólar, o que eu preciso ressaltar aqui? Dólar estava nessa região dessa linha preta. Que linha que é essa aqui? Pelo tempo gráfico maior, 60 minutos, fica mais fácil de visualizar, que é uma região de resistência. O mercado meio que está lateral, no tempo gráfico maior. Então o preço abriu nessa região dessa linha aqui de novo, que é uma região de resistência macro. Não tinha gap, média de 9,20, deixa eu puxar aqui. Média 9,20, 50 estavam sem tendência. Primeiro candle foi de rejeição, não vejo nada a ser feito aqui nesse movimento inicial do dia. Simplesmente o preço rejeita, não tinha notícia, teve um movimento volátil. Aqui teve tanto a linha do dólar, setup da linha que eu falei que acionou venda, quanto também setup de reversão agressiva pelo 2 minutos, candle 21. E aí parcial obrigatório na média 9, depois retração do movimento até aquele momento 61 de retração que teria pego. E aí praticamente
quase na média de 80 teria tocado também outra parcial. Voltou, teve volatilidade com a abertura das ações aqui. Testou topo, mas não conseguiu renovar topo. Aqui eu já não vejo nada a ser feito. Apesar que foi um movimento esticado, já não tinha as médias em tendência. Não preenche critério também para reversão, igual preencheu aqui. Nada a ser feito. Deu até a impressão que poderia formar talvez um topo duplo de price action, porém não foi para frente. Começou a ficar travado, média sem tendência. Aqui nós já poderíamos verificar uma figura, que era de topos descendentes e fundos ascendentes, um triângulo simétrico. Teve notícia meio-dia, trouxe uma alta volatilidade, só que não é uma notícia que tende a gerar tendência. Tanto é que, tanto aqui quanto lá fora, o candle da notícia foi anulado. E aí, movimento esticou. Eu não vou caçar reversão pós-notícia, um dos motivos que eu não opero, mas também nem preencho todos os critérios obrigatórios para reversão. Então, não faria compra aqui. O preço voltou, chegou à máxima, não conseguiu renovar a máxima. Não tenho nada a ser feito. Médias ainda sem tendência. Aqui já começa a verificar que o triângulo simétrico teve um rompimento falso e agora parece ser um caixote, sendo que aqui poderia ter sido um rompimento falso. Então, caixote. E aí, faço o back de médias, mas ainda muito recente de pensar que isso aqui é tendência. Poderia talvez travar nesse topo de novo e voltar a ficar lateral. Não aconteceu isso. Teve um candle forte, renovou mínima. Chegou em região da 200, 200 já estava flat, já tinha um bom tempo. Até porque nos 60 minutos a 20 dos 60 está flat, não tem tendência. Chegou bem próximo de primeiro nível de retração desse topo e fundo que eu tinha marcado. Região da 200 aritmética também. Se eu marcar do primeiro candle para baixo, é região de primeiro toque também, do 61 apenas. Travou aqui, não preenche nenhum critério de operacional meu. Faz um pullback, infelizmente, pela região onde se encontra esse gatilho não é operável. Acaba renovando mínima, caindo, parecendo em forma de deriva. Aqui a gente já começa a verificar falta de volume. Fecha no preço, abre em outro. Fecha no preço, abre em outro. Já começa a não ter volume suficiente igual ao início do dia. Qualquer gatilho aqui fica muito perigoso. Tava longe das médias, testa de novo. Poderia ser gatilho 84? Poderia. 90? Poderia. 95? Até poderia também, tipo back de lado, mas infelizmente tava já sem volume, o range bem curto aqui que tava andando, e aí só andou mais um pouquinho, travou nessa região desse fundo e embaralhou as médias de novo. Então, gatilho por candles, no geral, o melhor realmente foi aqui nessa parte de 9,5, reversão agressiva. Depois eu não vi nada a ser feito. Gráfico branco, então, nós tínhamos um possível triângulo simétrico que foi rompido, rompimento falso, depois confirmou uma lateralidade. Rompeu a lateralidade, fez pullback de pós-rompimento. Infelizmente, aqui era a região da trap zone da 20 com 200. Não faço esse tipo de operação. Caiu aqui um pouquinho e caiu até o fim aqui um pouquinho, mas demorou muito para cair, 11 pontos praticamente desse candle 70. Muita coisa. 2 horas e meia, 11 pontos só, é muito tempo. Fez uma mini lateralidade, rompeu o fundo só um pouquinho, depois voltou e fechou aqui nessa região. Então, basicamente, isso do dólar hoje. Já em relação ao índice, o que eu tenho que ressaltar? Comentei ontem desses caixotes aqui, regiões de pressão, de interesse, e nós estávamos bem próximos dessa região aqui. Tanto é que o preço abriu já pegando liquidez dessa região. Tínhamos essa outra de baixo que não foi testada e essa outra lá também que não foi testada. Aí, enfim, o preço abre nessa região. O primeiro candle já foi um candle que desceu, pegou a liquidez que tinha que pegar. Tinha notícia, vou falar sobre essa questão notícia aqui. Virou um candle completamente de rejeição, sendo uma característica de long leg doji, candle de indecisão. A gente tem que esperar, melhor hipótese aqui na prática, é esperar sair dessa região de máximo e mínimo, porque dentro tende a dar muito gatilho errático. E aí, nessa região, então, não vejo nada a ser feito, média sem tendência também. Rompe máximo aqui com o movimento de ações, rompeu, movimento bem volátil, até que chega em região que é 200, é a média de 200 aqui que está relevante? Não, não é a 200. É mais a retração de fio, praticamente 50%, mais próximo também de 61, retração. A 200 não está relevante, a 200 está uma linha flat no meio do caminho, não tem relevância. Se eu marcar do primeiro candle para cima, é região de 100% também, então nós tínhamos mais confluência em relação à retração e projeção. E estava próximo de 0,5% de alta, não tinha média de 200, mas preenche critérios aqui para a gente pensar em reversão. O gatilho foi por qual candle? 2 minutos, candle 49. O movimento estava bem estranho, o macro aqui, dólar não estava correspondendo a esse movimento de alta do índice.
o índice estava subindo e o dólar estava travado. Muito estranho o movimento, as ações não estavam aquela coisa maravilhosa para querer subir. E aí, o pullback da 99 não conseguiu segurar, voltou, quebrou a 20, voltou muito rápido. O fluxo aqui deu uma inversão muito forte nessa hora. Tava com cara que ia renovar fundo, só que não renovou com a abertura das ações lá fora. Travou no fundo, fez um movimento depois que este candle aqui foi volátil por causa da notícia, quebrou todas as médias, não tinha média aqui já em tendência. Não tinha o que ser feito. E aí volta e anula o movimento da notícia. Então, a barra da notícia, 37, foi anulada. Quase 600 pontos dessa barra, muita coisa. Foi anulada, renovou mínima, rompimento falso, voltou. Reversão não tem, critério aqui, nada a ser feito. Fundo, esperar sair dessa região desse fundo ou essa região desse topo lateral. Média sem tendência, trap zone também, tentando romper a média 200 para cima de novo. Gatilho 86? Não. Não é gatilho pelo tipo da característica do pullback. Questão de estar lateral também, médias ainda sem clara tendência. E aí voltou para a região e fechou na região das médias, sem tendência. No gráfico macro, então, praticamente no dia, a gente tinha então uma lateralidade. Os topos mais testados eram dessa região e os fundos aqui não saem dessa lateralidade. Praticamente ficou entre um range de, deixa eu ver quantos pontos, 1000 pontos, pouca coisa. Ficou entre então topo, fundo, sem andar, praticamente fechou com 0,16. O dólar também não andou, se for olhar por variação, 0,28 é pouquíssima coisa. E aí, em relação à macroeconomia agora, o que nós tínhamos antes do pregão? Antes do pregão, até de sair a notícia de 9 horas aqui do Brasil, que eu vou falar sobre essa notícia, nós tínhamos índices asiáticos em queda forte, índices europeus neutro, minério de ferro caindo, petróleo neutro. O S&P futuro caindo, DXY leve alta e juros americanos em leve queda. Se for olhar no geral aqui, tinha muita divergência. Dos índices asiáticos e europeus, um estava subindo, o outro estava neutro. Quer dizer, um estava caindo, o outro estava neutro. Não tinha direção igual. Se fosse, então, para pegar qual que é a área do mundo que está com uma tendência mais forte, era índice asiático, queda forte. Então, se fosse olhar pelos índices asiáticos, a gente poderia cair. Depois, minério de ferro estava caindo forte, que tende a puxar a Vale. Inclusive, a Vale fechou em queda por causa disso também. Petróleo já estava neutro antes da abertura. Então, o petro poderia ficar neutro e minério puxar a Vale para baixo. Já tinha duas ações aqui que poderia ficar divergente. O S&P estava em leve queda, DXY em alta, então se fosse olhar pelo S&P poderia cair, o índice aqui, e o DXY, o nosso dólar, poderia subir. Só que juros americanos estavam caindo, que aqui no caso deveriam, na verdade, estar subindo, então tudo divergente. E aí chega a abertura do nosso à vista, na verdade nosso à vista não, futuro, 9 horas, saiu aqui notícia do nosso PIB, deixa eu abrir 9 horas aqui, PIB do Brasil estava esperando 1,9 anual, acabou vindo um pouco acima do esperado e também em relação ao trimestre veio acima do esperado. Notícia muito boa, positiva. E aí o mercado acabou ficando travado. Foi uma coisa talvez inesperada, não estava preparando essa notícia aqui, esse resultado. Então um dos motivos que o índice não caiu, se for olhar o movimento lá fora, pode ser que o motivo interno aqui estava bom, a abertura foi muito boa com essa notícia. Depois chegou a questão do PMI composto. Não tinha projeção, mas aumentou em relação ao mês anterior. Então, ok, perfeito, ótimo. Depois nós tivemos aqui 11,45 PMI de setor de serviço. Essa hora não movimentou praticamente nada, porque veio igual ao projetado. O que acontece foi este daqui. Esses quatro notícias que vieram aqui praticamente ao meio-dia, todos acima do esperado, exceção de ofertas de emprego aqui. Este veio abaixo, mas os outros veio acima. Então houve um pouco de divergência. É um tipo de notícia que não tende a gerar tendência, só que a notícia em si, na hora, ela gera volatilidade, mas ela não gerou tendência. Então o movimento que fez foi anulado depois. Isso aqui não foi uma visão muito boa, assim. Isso aqui tende, na hora que saiu essas notícias 3 positivas acima do esperado, tá em verde. Mas no cenário atual não é interessante estar em verde. Isso aqui pode, talvez, contradizer a expectativa de baixar os juros nos Estados Unidos no primeiro trimestre do ano que vem. Então, isso aqui pode, talvez, confirmar
que não irão baixar no primeiro trimestre, vai continuar a ficar mais alto por um tempo. E se juros lá fora ficam altos, é bom para o dólar. Então, o dólar tende a, no caso aqui, subir e os índices a caírem. Mas o movimento foi muito volátil. Essa notícia aqui veio abaixo do esperado, que já é o contrário dessas outras. Então, foi divergente, muito estranho. Muito estranho, não consegui interpretar na hora. Tive que aguardar mesmo o movimento da notícia. Não esperava que fosse esse movimento aqui. Mas, no geral, então, o Ibovespa ele acabou fechando levemente positivo. Fecha às 18 horas. Fechou levemente positivo, porém o futuro fechou levemente negativo. E junto, nós tivemos aqui o dólar fechando também levemente negativo. Então, tanto o futuro quanto o dólar fecharam ambos no campo negativo. E aí, justificativos, né, que eu gosto muito de ver esse site aqui. Ressaltam aqui a questão de não ter direção clara das ações, né? Porque, por exemplo, nós tivemos o fechamento de Vale Petro no campo negativo, mas o IFNC estava no campo positivo. Então, é uma briga forte aqui. Duas puxando para um lado, mas o setor financeiro, que é muito forte, puxando de outro. E se for olhar graficamente as empresas, olha os 60 minutos como que Petro caiu hoje. Caiu de forma travada. Vale, mesma coisa. E o IFNC fazendo um movimento de forma inversa, para cima. Então, tinha briga em ambos os lados. O PIB, né, 9 horas que veio bom, teve alta, veio acima do esperado pelo mercado. Só que, mesmo que o PIB tenha vindo acima, não foi suficiente para sustentar a alta, até porque também nós tínhamos a queda das commodities. E aí, puxou Petro, puxou Vale, não conseguiu. Então, hoje foi um dia bem morno, bem travado, olhando no geral. Já em relação a amanhã, notícia, amanhã nós temos aqui já 8h30, então praticamente o gap pode precificar esse movimento. Algumas notícias relevantes aqui no campo interno. Depois nós temos a prévia do payroll, 10h15, muito importante, pode trazer volatilidade, tomaria muito cuidado. 12h30 não é de trazer muita volatilidade, sim, a depender do que vier do que vier projetado, vier muito acima ou abaixo demais do esperado. Tomar cuidado. Praticamente só isso. Dia bem morno. Foco dessa semana realmente é sexta-feira, payroll. Em relação a gráfico aqui, índice, que nós podemos esperar para amanhã. Relembrando, lateral, né? Então vamos supor que abra ainda dentro dessa região. Eu vou atualizar esse caixote aqui, eu vou apagar ele e vou deixar esse caixote aqui de baixo, só que agora um pouco mais ampliado. Então nós temos duas regiões aqui, e o de cima também eu vou colocar um pouco mais para cima, que simboliza praticamente a região de resistência e suporte dessa lateralidade. O preço estando nesse meio, o mercado está sem tendência. Então tudo que eu fizer aqui, eu estarei operando um mercado macro sem tendência. Saiu dessa região, pode ser que comece alguma tendência de baixa, alguma tendência de alta. Lembrando que o macro aqui nós temos algumas regiões que, caso for para corrigir, tem que passar, então a próxima região é essa, até porque o gráfico semanal índice está muito esticado e não renovou a máxima da semana anterior. Então, um motivo bem bom aqui para talvez a correção continuar prosseguindo, porém, é normal que a correção não seja forte. Porque no macro do semanal, diário, mensal, a força compradora continua muito forte, então é normal que essa correção seja bem travada. Bem travada. Então aqui, SLT não é de tanta importância assim, mas eu vou deixar aqui por enquanto. Hoje acabou servindo como um motivo a mais de troca de polaridade nesses topos aqui. E eu tomarei cuidado amanhã em relação a essa parte de cima e essa parte de baixo. Já em relação ao dólar, voltou para a região, para dentro, essa grande lateralidade aqui, não confirmou o rompimento da máxima. Então vamos esperar a pior situação? A pior situação é voltar para o meio mesmo, miolo, nessa região aqui. Mas se voltar para esse meio, eu tenho que tomar cuidado que tem uma retração, duas que não foram testadas, 50% e 61%. Geralmente o mercado lateral não tende tanto a respeitar. Por exemplo, esse movimento de queda quando voltou não respeitou. Esse movimento, deixa eu mostrar aqui, ficou travado, teve movimento de queda, não respeitou retração quando subiu. Então é normal que lateralidade não respeite retração, até porque o que mais vai respeitar é topo e fundo. E aí, para amanhã, em relação a gap, nós não temos 9, 20, 50 em tendência. Abrindo com gap nessa região aqui, caso o movimento, a intenção for de queda, tomarem cuidado com aquela retração. De qualquer jeito, pode ser que respeite.
Para pensar em vendas, eu esperaria a tendência das médias bonitinhas, 9, 20, começando a criar tendência de novo. Para movimento de alta já fica mais complicado, porque nós estaremos operando de novo na região da média 200. Eu quero essa 200 longe daqui, essas duas, longe. Precisa se afastar o preço delas. É um saco operar em torno delas. Um saco. Então, acho que pode ficar travado amanhã também. Ontem nós tivemos super tendência, dias após super tendência tende a ficar travado, o que foi e aconteceu hoje. E se for olhar por ondas de Elliott, tá muito cedo de eu afirmar isso, mas pode ser onda 1, 2, 3, 4, e a quinta onda vai ser para rompimento dessa linha preta. Mas o mercado lateral é muito complicado de afirmar alguma coisa. O macro não tá bonito, não tá bonito mesmo. Coisas que eu tinha que ressaltar, deixa eu ver o que mais. Praticamente isso que eu tinha que ressaltar. Um dia bem simples. O setup que mais daria bom hoje era o setup do X, né? Fechar o profit, clique aqui, pronto. Então ficou bem travadinho. O índice e o dólar no geral foram bons em relação a setup, linha e renco. O gráfico foi bem feio no geral. Então vamos ver como que vai ser amanhã. E amanhã eu volto aqui para postar minha revisão do dia. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?